Deixa eu mostrar aqui, iniciou a gravação. Então, essa aula está sendo gravada e antes foi feita uma consulta a todos os alunos e não existe uma objeção, ninguém teve objeção que a aula fosse gravada, então eu vou fazer a gravação da aula. Então, vou fazer o compartilhamento de tela aqui. Fazendo o compartilhamento de tela. E pelo menos alguém se manifesta aí dizendo que está conseguindo ver a tela aí, pessoal? Sim, professor. Ok, obrigado pelo feedback. Tá, então, pessoal, o que eu quero apresentar para vocês, tá? Eu já fiz essa apresentação em diferentes lugares, até diferentes universidades. É uma abordagem um tanto quanto nova, tá? Que é o TCC como um trabalho de começo de carreira. Daí é uma nova visão sobre o TCC, que geralmente é colocado como trabalho de conclusão de curso. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre essa visão, vou dar um apanhado geral, e nas próximas aulas eu vou fazer algumas apresentações mais detalhadas sobre alguns pontos que vêm com essa abordagem. Tá? Então, a abordagem é trabalho de começo de carreira, uma nova visão sobre o TCC. De onde surgiu essa abordagem? Essa abordagem surgiu da combinação de três pilares. A minha experiência em orientação, eu tenho praticamente, agora deu 30 orientações de pós-graduação e mais algumas de graduação. Então, essa experiência de orientação vem junto com essa abordagem. A minha formação em coaching, então eu tenho certificação em coaching, fiz a minha primeira formação em 2013 e depois continuei, fiz mais alguns outros cursos em 2014, e pesquisas em referências sobre o trabalho de final de curso, de conclusão de curso, no Brasil e fora. Então, juntando esses três pilares, deu essa abordagem. Quais são os alvos, né? Em quem que a gente está mirando com essa abordagem? Então, basicamente, nós estamos mirando em dois alvos aqui. Tanto os alunos, que é para que o aluno entenda que o TCC pode ter um outro significado, como também nos professores. E eu fico muito grato de dizer que eu tive bons feedbacks de professores, colegas meus, com essa abordagem, gente tanto da engenharia como de fora. E porque eu percebi a necessidade de uma abordagem para que os professores que pegam a matéria de trabalho de curso tivessem como se fosse um guia. Tá? Então, a gente está aqui falando para dois públicos, mas é claro que nessa apresentação eu vou focar mais no aluno. E aí a pergunta é, o que fazer antes mesmo de começar o TCC? Eu faço uma pausa aqui e eu gostaria, se tivesse duas pessoas anonimamente ou se apresentando, que pudesse dizer, na sua opinião, o que fazer antes de começar o TCC. Alguém gostaria de falar? O que fazer antes mesmo de começar o TCC? Alguém gostaria de sugerir algo? Pessoal, realmente, sabendo que está gravando, é até mais criterioso no que vai falar. Quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas colocam as seguintes opções. Eu tenho que procurar orientador. Eu tenho que procurar um tema. Eu tenho que procurar uma área de trabalho e depois achar um tema interessante. Então, fazem esse tipo de colocação. Eu digo o seguinte, antes mesmo de começar o TCC, a proposta é refletir sobre sua atitude em relação à tarefa. Isso eu coloco como vital. Quer dizer, não pense no início na parte técnica. Ou seja, eu vou fazer. A menos que hoje nessa disciplina, obviamente, eu tenho alguns alunos dessa disciplina que estão no que a gente definiu como situação A, já tem tema orientador definido.
Mas numa situação em que você não tem um tema e não tem um orientador definido, antes de começar a pensar no aspecto técnico, reflita sobre a sua atitude em relação à tarefa do TCC. Por quê? E aí a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Aí a gente traz a seguinte reflexão: como o coaching pode contribuir para criar uma atitude positiva em relação ao TCC? Como eu falei, eu fiz a formação em coaching e eu sei que muitos dos nossos colegas de engenharia, agora estou falando dos professores, não sabem o que é o processo de coaching, não passaram pelo processo de coaching. E eu me lembro que em 2013, quando eu estava fazendo meus primeiros estudos nessa área, eu conversei sobre isso com alguns colegas da universidade, e a maioria não conhecia o termo coaching, né? Ou seja, professores de engenharia, a imensa maioria doutores, e tinha um colega até de outro departamento que disse que conhecia o termo porque assinava e lia uma determinada revista na área de negócios. Mas a imensa maioria não conhecia. O que acontece é o seguinte: o equivalente, uma pessoa equivalente a esse professor na indústria, seria um supervisor, um gerente, um diretor, possivelmente teria passado por um processo de coaching. Então eu percebi que existe um grande abismo entre a academia e o mundo empresarial, notadamente nesse ponto do que é o processo de coaching. Então, rapidamente definindo, o processo de coaching é um processo de autoconhecimento que pode ser voltado tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, onde você tem um profissional qualificado para aplicar o coaching. Ele deve ser um profissional qualificado, deve ser um profissional certificado. Tem muita gente hoje no mercado que é consultor e, por uma razão talvez estratégica ou de marketing, chaveia e diz que é coach sem ter passado por uma formação. Isso pode ser um problema. E existe o coachee ou cliente, que é a pessoa ou o grupo que busca esse processo. Tá? E o objetivo é levar o coachee, que é o cliente, a pessoa ou a equipe, a atingir um determinado resultado. E o interessante é que o coaching, ele ajuda, ele auxilia a descobrir o ponto de partida, porque muitas vezes você não sabe onde está. Obviamente, estou falando metaforicamente, você não sabe onde está, no caso, no seu contexto de carreira. Então, o coaching ajuda o cliente a descobrir o seu ponto de partida, quais são as suas fortalezas, quais são as suas dificuldades, seus desafios a vencer, etc. Quando eu fiz a minha primeira formação, eu já tinha experiência de orientação, isso foi em 2013. Eu comecei na universidade a lecionar em 1993, então já tinha aí uma estrada razoável na universidade. E eu percebi um grande paralelo entre um profissional que é um coach e um orientador de pós-graduação. Em 2013, eu tinha mais experiência de pós-graduação do que de graduação. Ainda tenho hoje, né? Como muitos na mecânica, a nossa pós-graduação em 2019 fez 50 anos e o nosso TCC na mecânica em 2020 fez somente 10 anos, coisas desse tipo, né? Começaram a defender os primeiros TCCs. Então, enfim, é só um detalhe. Então, o coaching auxilia a descobrir o ponto de partida. Por que é importante pensar na atitude, pessoal? Esse slide mostra duas situações bem diferentes. O cidadão da esquerda, ele diz: puxa, o TCC eu encaro como uma chance. É uma chance para quê? É a chance em que eu vou ter uma matéria em que eu vou estudar, integrar, analisar, trabalhar somente com aquilo que eu quero. Eu escolhi, eu estou no momento da minha decisão. Então, encarar o TCC como uma chance. Mas eu também pesquisei, pessoal, a opinião de alguns alunos e que acharam que o TCC era uma carga. Uma pessoa que eu entrevistei disse que entre os colegas dela, o TCC era considerado um terror. Tem pessoas que colocam que o TCC pode ser uma cruz, que se pudesse escolher uma outra matéria sem ser o TCC, levaria 2 ou 3 matérias obrigatórias em relação ao TCC, enfim. E, na verdade, é assim, pessoal, a experiência mostra que essas duas atitudes levam as pessoas a dois cenários muito diferentes em relação à sua experiência, em relação à atividade que você vai ter que desempenhar. E aqui eu compartilho uma experiência pessoal sobre mudança de atitude.
Então, em final de 2013, quando eu fui chamado pelo então chefe da mecânica para assumir a disciplina de planejamento de TCC e o TCC em si, que a gente na mecânica chama de trabalho de curso, não trabalho de conclusão de curso, é, a minha primeira reação para o chefe da mecânica foi pega outro. Pega outro, eu já dava metodologia de projeto, já tinha dado elementos de máquina, estava com hidráulica, acionamentos para automação, etc. Mas, no mesmo momento, eu voltei para minha sala e fiz a seguinte reflexão. Cara, eu acabei de terminar a formação em coaching. O que tem mais a ver com a formação que eu acabei de terminar? Continuando dando as matérias essencialmente técnicas, a minha atuação na pós-graduação é essencialmente técnica, modelagem, simulação dinâmica ou inteligência artificial, ou começar a dar matérias com aspecto talvez mais de voltado à carreira profissional. Então, no mesmo dia, eu desci, falei com então o chefe da mecânica e disse, deixa comigo. E a partir de 2014, eu fiquei responsável pela matéria de planejamento de TC e do TC no mesmo ano. Em relação ao TCC, eu fiquei responsável durante 3 anos, 14, 15 e 16, quando eu assumi a coordenação do POSMEC em setembro de 2016. Daí, a partir de 17/1, o TCC passou a responsabilidade de outros professores. Mas eu voltei agora. Eu voltei agora a ficar responsável pelo TCC também, pela área de projetos e sistemas. Então, essa experiência pessoal mostra o quê? Mostra que a minha mudança de atitude abriu uma outra perspectiva de trabalho, como eu vou mostrar depois para vocês. Eu não parei de ser professor da engenharia mecânica, não parei de fazer as atividades outras que eu fazia, mas me envolvi em uma área relativamente nova para mim. Então, às vezes, você muda a sua atitude em relação a uma tarefa e você ganha com isso. E para mudança de atitude, pessoal, o coach tem uma técnica chamada matriz da gestão da mudança. Como quase todas as técnicas do coach, essa é uma técnica muito elegante, em que você agrupa numa matriz, daí vem o nome, gera 4 quadrantes, como está mostrado aqui, como se fosse uma tabela, 4 quadrantes, onde na parte de cima tem o que você faz, na parte de baixo tem o que você não faz, mas deveria fazer por alguma razão, na parte da esquerda o que você gosta e na parte da direita o que você não gosta de fazer. Então, a ideia aqui é o seguinte, você pegar, listar todas as atividades que você vai fazer no TCC, então aqui tem meramente alguns exemplos, né? E você vai listar todas as atividades e você vai classificar essas atividades, enquadrar essas atividades em diferentes quadrantes dessa tabela. Então, aqui está o exemplo, né? A pessoa, para fazer um trabalho de pesquisa, ele vai fazer pesquisa em referências bibliográficas, então ele faz isso e gosta de fazer. Ao mesmo tempo, ele deve entrevistar pessoas. É uma coisa que ele faz, mas não necessariamente gosta, e assim por diante. Então, hoje a gente não vai detalhar essa técnica, mas a proposta aqui é que para cada um dos quadrantes se faz reflexões específicas, para que você consiga mudar a sua atitude em relação à tarefa, levando tanto quanto possível as tarefas para o quadrante 1, ou seja, o que você faz e gosta de fazer. Porque quando você consegue isso, cara, aí você faz as coisas de maneira muito mais fácil e tem a chance de ter muito melhor rendimento. O objetivo aqui é dar um geral, o objetivo aqui não é entrar necessariamente nessa técnica. Em apresentações futuras eu vou falar e a gente vai fazer exercício durante a aula sobre essa técnica, ok? Mas essa é uma técnica do coach. Quais são as principais dificuldades para escolher um tema do trabalho? Eu tenho visto, pessoal, muitas pessoas chegam nessa matéria nas situações B, que tem algumas opções, não tem orientador e tema definido, mas tem algumas opções, e também na situação C. Uma das coisas que eu coloco que gera dificuldades, pessoal, é porque assim, ó, tentar explicar para vocês, né? Na pós-graduação, o aluno é avaliado praticamente metade do seu tempo no curso pelaquilo que ele conseguiu, de fato, fazer com o conhecimento com o qual ele teve acesso. Então, exemplificando, um mestrado tipicamente de 2 anos,
No primeiro ano, o participante faz os créditos, o segundo ano faz a dissertação, no doutorado, nos primeiros 2 anos faz os créditos, nos outros 2 anos faz a tese. Então, grande parte do trabalho da pessoa é sobre aquilo que ele de fato fez. E quando você entra numa pós-graduação, praticamente você já pensa no final no que você vai fazer em termos de sub-área e até em termos de tema, etc., tanto quanto possível, escolhendo o tema orientador o mais rápido possível. Na graduação, é um pouco diferente. Na graduação, vocês, como se fosse entrando no grande ônibus, esse ônibus tem várias paradas definidas, e quando chega no TCC, você tem que escolher. Mas na graduação, você não exerce tanto esse poder, ou essa habilidade, melhor dizendo, de escolher. Então, colocar o aluno na situação de escolha é uma coisa complicada. E aí existem algumas principais dificuldades para escolher um trabalho. Uma delas é a própria liberdade de escolher. Muitas pessoas preferiam que isso não fosse escolhido para elas. Mas é claro que isso não é um cenário geral, né? Bom, aqui tem um item chamado definição de objetivos. Quando você definir os seus objetivos, e isso tem a ver com os seus objetivos de carreira, até os seus objetivos no TCC, o coach recomenda aplicar uma técnica chamada SMART. No Brasil, isso pegou também porque a gente abraçou muito bem alguns termos em inglês, mas o SMART vem de ser específico, então defina seus objetivos de maneira específica, o mais específico possível. Objetivos para você poder avaliar o quão próximo ou distante você está de atingir aquela meta, em que você considere que é alcançável, seja relevante ou realista, e tenha uma definição temporal, tá? Ou seja, coloque um tempo nas suas metas. Então, isso é muito relevante, né? Então, você tem duas pessoas que um deseja simplesmente dizer assim, no próximo mês eu vou voltar a correr. É um objetivo que ele tem. E o outro diz, no próximo mês eu vou voltar a correr 5 quilômetros no fim de semana, nos primeiros duas quinzenas, primeiros 2 fins de semana, e depois 10 quilômetros nas outras 2 fins de semana. Então, a definição de um objetivo mais específico leva a pessoa a trabalhar de maneira muito mais clara para a consecução daquele objetivo. E tem outros aspectos também. Mas aqui é só uma recomendação na definição dos seus objetivos de acordo com a técnica do coach. Falei rapidamente sobre a arte da escolha, né? Então, no TCC, você vai ter que escolher primeiro qual é o tipo de TCC que você vai ter. Dentro da engenharia mecânica, eu falei na primeira aula, nós temos os mais variados tipos de TCC. Então, eu já participei de banca em que o candidato, o aluno, fez um TCC que era um guia para orientação de técnicas de qualidade em empresas fornecedoras na China. Então, literalmente, o cara defendeu o TCC na terça-feira, na sexta ou no sábado daquela semana, ele embarcou para a China para ser engenheiro na área de qualidade lá. Já participei de TCCs de planejamento estratégico, mas também participei de TCCs de projeto de asa voadora. Então, as opções de TCC são muito amplas, desde um TCC mais aplicado a um TCC mais científico. Obviamente, tudo isso cabe dentro da engenharia mecânica. A ideia é você escolher um tema o mais atraente possível à sua motivação, ao seu interesse até futuro de carreira. Onde estão as fontes quentes de tema de TCC? Isso é uma coisa também interessante dizer, que a gente traz um pouco nessa abordagem, que é, por exemplo, no final de todo o trabalho científico, você tem opções de trabalhos futuros. Então, lá você acha temas interessantes para TCC, obviamente mestrado, doutorado e tal, dependendo do nível de complexidade, e que podem ser uma ponte para você chegar ao seu orientador, que a gente vai falar depois. Qual o melhor momento a começar a pensar no TCC? Algumas referências, notadamente norte-americanas, sugerem que em torno do meio do curso, porque lá o cidadão já viu a primeira metade e consegue já começar a projetar trilha de matérias optativas e etc., e potencialmente que perfil de profissional vai desejar ser. Deixando claro que isso aqui não é uma abordagem só para engenharia, tá? Bom, pessoal, aqui, quando eu estou dando a aula presencial, eu faço a pergunta, né? Ensinar e orientar são iguais? Eu não vou ficar com o microfone aberto para que vocês respondam, mas quem quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade.
O que a gente dá exemplo é o seguinte, né? É muito comum você ter tido uma aula com um professor que você tem a certeza absoluta que aquele professor sabia da matéria, mas não necessariamente sabia ensinar a matéria. Assim como o saber não é igual ao ensinar, ensinar não é a mesma coisa de orientar, pessoal. Por quê? O método de ensino tradicional segue essa abordagem que está mostrada nesse esquema. Ou seja, apresentar um conhecimento necessário, memorizar sobre aquele conhecimento e definir um problema para ilustrar o uso do conhecimento. Isso é o método tradicional. A grande maioria dos cursos de engenharia está apoiado nesse método. Vocês vão ter acesso a um determinado conhecimento que alguém mais experiente que vocês, os professores, disseram que é relevante, grandes diretrizes nacionais, etc., mas o conhecimento é definido pelos professores nos currículos. Daí tem muita parte de memorização e vocês estão testados a aplicar em problemas relativamente menores aquele conhecimento para ver se você realmente assimilou. Muito bem. Só que existe uma outra abordagem, pessoal, que é cada vez mais utilizada no mundo, tá? Que é a abordagem chamada aprendizagem com base em problemas, né? Problem-based learning, aprendizado com base em problemas, que parte de um esquema praticamente o contrário, o oposto. Primeiro define um problema, depois identifica o conhecimento necessário para resolver aquele problema e aprende aplicando aquele conhecimento. Então, pessoal, o que acontece de fato é o seguinte: o seu TCC é praticamente esse segundo esquema. E o que isso implica no professor? Quando o professor está no primeiro esquema na aprendizagem tradicional, ele é como se fosse um broadcasting. Ele está falando para N pessoas, transmitindo aquela mensagem, transmitindo aquele conhecimento, e aquelas N pessoas vão captar aquela mensagem com diferentes níveis de conhecimento e poder aplicar. Quando ele vai orientar, ele deixa de ser o centro do processo de aprendizagem, e o centro do processo de aprendizagem, de fato, é o aluno. Então, a definição do problema tem que estar relacionada com o aluno, a identificação do conhecimento necessário, nesse caso, o conhecimento prévio, tem que estar centrado no aluno, e tudo isso aí. Então, essa alteração de foco do professor para o aluno nem sempre é fácil. Ok? Bom, como abordar um professor para ser seu orientador, né? A dica principal nesse caso, pessoal, é o seguinte, e aí eu tenho história para contar, tem cases, etc., que eu não vou entrar em detalhes aqui, posso falar em outro momento, o estudante é que deve estar no comando do processo. De fato, é o estudante que escolhe o orientador e não o orientador que escolhe o estudante. E nesse momento, pessoal, eu recomendo, a gente vai falar sobre isso mais detalhado em outras situações, mas eu recomendo, mesmo as pessoas que querem, às vezes, estudar comigo, fazer alguma orientação comigo, diga assim, ó, consulte os orientados daquele professor. Muitas vezes, um professor super experiente, super capaz, não vai ter a disponibilidade necessária para te orientar. E, às vezes, pegar um professor menos experiente, mas mais disposto, pode ser interessante, né? Então, notadamente, numa situação como na engenharia mecânica, em que a gente tem muitos professores, digamos, antigos ou mais experientes, que têm muita experiência de pós-graduação, e às vezes deixam o estudante de graduação para ser orientado por um mestrando, por um doutorando, geralmente. Nada contra, nada contra. De fato, eu já tive essa experiência de um doutorando me orientar, um aluno TCC. Mas, nesses casos, é importante que exista um professor como co-orientador. Mas o mais importante aqui, pessoal, é que na hora de você abordar os seus potenciais orientadores, você deve se preparar. E eu posso detalhar sobre isso aí em outro momento. A ideia aqui é fazer uma visão geral. Encare o seu TCC como um plano de viagem, tá? Pense estrategicamente. Então, o exemplo que eu gosto de dar, e esse é um exemplo que se aplica muito na engenharia mecânica, muitos dos nossos alunos, mesmo nessa disciplina, já fizeram intercâmbio.
né? Eu já fiz 3 intercâmbios, né? Fiz 3 intercâmbios. E quando eu falo intercâmbio, no caso no exterior, né? E na preparação para o intercâmbio, você tem que se preparar, geralmente, de 6 meses até 1 ano com antecipação. Uma viagem longa dessa. Enquanto que a sua viagem de feriadão, você se prepara somente com 3 dias ou com 1 semana de antecedência. Então, qual é a analogia aqui? A analogia é que quanto melhor for o seu planejamento, maiores são as chances de você ter êxito no TCC. Então, pessoal, invista nessa disciplina de planejamento, principalmente se está na situação B ou C. Se está na situação A, beleza, está muito encaminhado, essa disciplina pode ser um gás para você avançar até na realização do seu TCC em si, embora não seja a proposta, mas invista em planejar. E como vocês viram na primeira aula, eu aplico uma metodologia que é universal, aplicada ao mundo das empresas, mundo dos negócios, que é a 5W2H. E essa metodologia espaçada ao longo do curso faz com que você consiga fazer esse curso sem precisar se estressar no final. Então, se você segue essa metodologia, estou responsável por essa matéria desde 2014, faço as contas aí quantos anos já são, mais em torno de 6 anos, nunca tive problema com ninguém. Tá? Então, é uma maneira de organizar e você sai no final com um documento. Quão bom vai ser esse documento vai depender muito do seu esforço. Muito do seu esforço. Mas a proposta é essa. Bom, pessoal, aqui tem uma técnica de coaching que é uma das técnicas primeiras que eu conheci e foi uma, tipo, paixão à primeira vista, que é uma dica de planejar. Muitas pessoas têm dificuldade de planejar, cara. Então, assim, essa técnica ela tem uma elegância, como quase todas as técnicas do coaching, muito simples e muito elegante, que é a chamada análise do campo de forças. O que é isso, né? Então, basicamente, você descreve, quando falar de análise de campo de forças, então isso cabe muito a essa analogia com o pessoal da engenharia, né? Você descreve a sua situação atual, em que ponto você está no momento, você descreve a situação desejada, tipo, daqui a 1 ano ter um TCC concluído que me faça, por exemplo, ter um emprego ou ter uma chance de conseguir um estágio na área de aeronáutica. Eu tive exatamente um caso exatamente assim. Eu posso contar depois, quando a gente estiver na parte de perguntas e respostas. E aí você pensa no seu TCC e descreve essa situação desejada. E daí o que você faz? Você lista todas as forças impulsionadoras, tudo que você tem no momento atual que te impulsionam favorável à situação desejada, no sentido da situação atual para a situação desejada. E você lista todas as forças contrárias. Tudo que você tem atualmente, quando eu falo forças, é uma generalização, né? Tudo que está atualmente no seu cenário, no seu quadro mental, ou físico, ou sei lá, ou organizacional, pode ser falta de tempo, pode ser, sei lá. Você descreve tudo que tem como o que é contrário a atingir esse objetivo. Daí, o que é o plano de ação, pessoal? O plano de ação é um conjunto, como o nome diz, de ações que ampliam as forças impulsionadoras e reduzem as forças contrárias. Então, até por uma questão, né, de equilíbrio de forças, se eu amplio as forças impulsionadoras e reduzo as forças contrárias, eu tenho a tendência de me mover muito mais rápido em direção à situação desejada. A análise do campo de forças é uma técnica sensacional, muito simples, muito elegante, que você pode aplicar para fazer o seu TCC também. Quais são os elementos mais comuns, né, pessoal? O que é um bom TCC deve envolver? Deve envolver uma solução com análise crítica, e a gente sempre enfatiza isso para deixar claro que é um trabalho de natureza diferente de um estágio, então tem um aspecto de análise crítica, de fundamentação teórica muito forte, deve envolver diferentes matérias que você já tenha cursado, isso é óbvio, mas eu gosto de enfatizar aqui, porque muita gente quer fazer um TCC numa matéria que ainda não cursou formalmente, isso pode ser um problema, mas é claro que você também pode ter adquirido o conhecimento de maneira informal, por exemplo, num estágio não obrigatório, por exemplo, com a sua experiência numa equipe de competição e etc.
e o TCC deve ter uma relevância na sua formação profissional. Quando você junta esses três elementos, você tem tudo para fazer um TCC que tecnicamente e pessoalmente pode te levar longe. Tá? O TCC como algo maior. A ideia aqui é mostrar que o seu TCC pode vir a ser alguma coisa muito maior. E nesse caso, eu trago um exemplo de um TCC na área de engenharia ambiental no Rio de Janeiro, em que o autor conseguiu vislumbrar, em função do TCC dele, uma oportunidade de negócios na área de compostagem, mirando num público muito específico que tinha uma orientação ecológica, uma visão mais ecológica, definiu um público e fez o negócio. Eu tive acesso a essa referência via um programa que eu admiro muito, aí não vai nem o marketing, é um programa que eu admiro muito, o programa Cidades e Soluções. Depois achei uma matéria de jornal e pesquisei esse TCC. Uma outra abordagem aqui, na visão de um TCC como algo maior, três amigos se juntam pensando em voar, que é o exemplo da empresa Horus Aeronaves, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Fabrício Hertz, e recomendo para quem quiser a área de planejamento estratégico, conheça, estude o TCC do Fabrício, e nesse contexto o que acontece, né? Três alunos da engenharia trabalhavam no aerodesign, trabalhavam na equipe do aerodesign, e resolveram fazer três TCCs diferentes. Era o Lucas Mondadori, o Lucas Bastos e o Fabrício Hertz. Eu participei de banca de dois deles, do Fabrício e do Lucas Bastos. Então, eles fizeram três TCCs diferentes, mas totalmente integrado a uma perspectiva de criar a empresa. E a empresa realmente, tudo indica que foi criada e está muito bem, apesar de todos os cenários que tem no Brasil, é uma empresa que conseguiu se consolidar há alguns anos. Eu também trago aqui por onde começar. E aí é o seguinte, é uma referência de um autor inglês, mas que morava nos Estados Unidos na época, que ele escreveu um artigo chamado How to Start a Startup. Então, se você tem a ideia de um startup, esse cara é consultor na área de startup, eu peguei esse artigo dele e fiz perguntas cujas respostas estavam no artigo, submeti para ele, porque o artigo tinha em torno de uns 4 anos diferentes do momento que eu escrevi as perguntas, ele não quis alterar e foi como se fosse uma entrevista. Então, mas não é do artigo todo, o artigo é relativamente amplo. How to Start a Startup. Onde estão algumas fontes de recursos, também existe muito recurso no mundo, pessoal, flutuando para conseguir uma boa ideia. Existe. Muitas vezes você pode não saber onde estão os recursos, mas existe muito recursos flutuantes para se buscando boas ideias. Então, aqui é somente alguns trechos de como foi essa entrevista baseada no artigo How to Start a Startup. Então, para abrir uma empresa, deve-se dar mais ênfase na ideia brilhante ou nas pessoas? Eu não vou responder aqui, só colocar as perguntas enfim, estimular alguma curiosidade. Como identificar um perfil profissional para uma startup? Então, se você quer montar uma startup e você tem uma ideia, 2 pessoas para montar, você vai querer chamar mais 3 ou 4 caras, e aí ele tem dicas de como identificar um perfil interessante. Qual o número recomendável de sócios? Entre os fundadores, é preciso gente com experiência em negócios? Uma pergunta interessante que também é discutida nessa entrevista virtual. O que é mais relevante, formação técnica ou MBA? Como tratar com investidores? Qual é a postura que um empresário de uma startup deve ter na hora de tratar com investidores? Isso é super importante, pessoal, porque muitas vezes a sua postura pode definir até o nível de avaliação da sua empresa. Tá? Quando o investidor percebe que você está, entre aspas, muito desesperado pelo recurso, ele joga a avaliação lá embaixo e abocanha um pouco mais da sua empresa. Enfim, tem algumas orientações nessa entrevista virtual. Uma outra opção é você olhar o TCC como uma ponte para iniciar o mestrado. A gente falou rapidamente um pouco sobre isso aí na primeira aula. O Brasil tem uma demanda por engenheiros mestres. À medida que você tem mais cursos de graduação, enfim,
o diferencial começa a ser no mestrado. Eu tive alguns alunos de mestrado que disseram, olha, para entrar em determinada empresa tal, o fato de ter no mestrado foi um diferencial, e isso é um fato. E existem estatísticas que mostram como o Brasil está dando valor ao trabalho de pós-graduação, notadamente no mestrado. Quando você parte para um doutorado, realmente o cenário ainda está... Pouquíssimas empresas ainda contratam um doutorado, só se tiver um centro de pesquisa, enfim, mas eu tive a experiência de orientar um doutor numa empresa de porte médio, né, que é uma empresa lá em Brusque. Como impulsionar uma startup de um trabalho de pós-graduação? Eu fiz uma entrevista com uma pesquisadora da Austrália. No caso, ela transformou o doutorado dela num trabalho de uma startup, numa startup. E eu fiz essa entrevista com ela. Essa abordagem teve algumas avaliações, né? Essa abordagem foi apresentada, por exemplo, na USP, e um professor do Instituto de Química da USP de São Carlos colocou uma excelente referência bibliográfica para tratar do assunto TCC, com uma visão moderna e afastada do aspecto meramente técnico da metodologia científica e de normas. Não trato de norma aqui, ele considerou um livro inovador em um tema com pouca contribuição. E já um professor da computação, aí de uma universidade particular, também fez referência e dizendo que aborda os assuntos relacionados com o TCC difere da forma tradicional que um aluno normalmente está acostumado, e apresenta uma ênfase à importância do TCC como construção de um futuro com sucesso para quem sai da formação nível superior. Então, essas são algumas abordagens, tem muito mais. E eu termino essa apresentação, pessoal, com a mesma frase que eu termino a palestra que eu tenho, que é uma jornada rumo à NASA, com essa frase que é uma síntese um pouco da minha história. Diz assim: seja audacioso em sua visão, comprometido em seu planejamento, corajoso em suas ações, e combinando isto você vai longe. Tá? Aqui está, no caso, a abordagem, trabalho de começo de carreira, um guia coach para decolar uma carreira com seu TCC. Então, essa é uma apresentação muito rápida do que a gente tem como abordagem. Eu costumo dizer que, enfim, que isso vai depender muito do empenho do aluno em conseguir em tirar do TCC todo esse potencial que realmente é possível. Nesse momento, eu vou parar a gravação. Eu paro a gravação e abro para... Vou parar a gravação.